وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas mensageiros enviados por Deus. Testemunho que não há divindade além do Allah, testemunho que Muhammad, seu servo e mensageiro. Queridos irmãos e irmãs ouvintes, que a paz de Deus esteja convosco. Eu queria saudar todos e todas vocês, irmãos e irmãs, nessa noite abençoada, dando continuidade, inshallah, nas nossas aulas sobre a divulgação. Hoje, inshallah, nós vamos falar e vamos começar, inshallah, a falar sobre a divulgação dos profetas. Os profetas, na realidade, são exemplares, são pessoas escolhidas por nosso Criador para fazer a divulgação. Allah subhanahu wa ta'ala citou no Alcorão Sagrado que esses profetas são como estrelas que eles iluminam realmente a vida dos seres humanos. Cada profeta é uma estrela que iluminou a vida do seu povo. E todos eles eram estrelas. O nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também iluminou a nossa vida até o dia do juízo final. Mas vamos começar, inshallah, a falar. Allah subhanahu wa ta'ala, como eu falei para você, citou no Alcorão Sagrado 25 profetas. Escolheu entre 124 mil profetas e mensageiros, escolheu 25 nomes, 25 profetas e mensageiros, escolheu e citou as histórias deles no Alcorão Sagrado e como guia para todos os seres humanos para o caminho certo. O primeiro profeta, como a gente sabe, logo depois da primeira criatura e primeiro profeta que Allah subhanahu wa ta'ala criou, que depois do profeta Adão, vem o profeta Noé. O profeta Noé, que a paz de Deus esteja com ele. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, que o grande explicador do Alcorão Sagrado, ele diz que entre o profeta Adão, que é o nosso pai, a primeira criatura, e o profeta Noé, que a paz de Deus esteja com ele, teve 10 séculos entre os dois. Teve 10 séculos. Entre esses 2 séculos, todas as pessoas eram muçulmanas. Eles seguiram o caminho do Islã. Eles todos monoteístas, adoraram só Allah subhanahu wa ta'ala, sem parceiros, não teve nenhum tipo da idolatria naquela época. A humanidade realmente era uma comunidade só, uma nação só. E ficou assim 10 séculos. E até chegou a época do profeta Noé, e as pessoas, o desvio na terra realmente começou na época do profeta Noé. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala enviou esse profeta. Então, antes do profeta Noé, toda a humanidade era uma nação só, não havia nenhum desvio, não havia idolatria ainda. Como então iniciou essa história da idolatria, como Allah subhanahu wa ta'ala citou no Alcorão Sagrado, na surata do profeta Noé, porque o profeta Noé ele tem uma surata completa nomeada no nome dele, a surata do Noé. Nessa surata Allah subhanahu wa ta'ala cita que naquela época existia 5 sábios. Esses sábios eram pessoas virtuosas, que eles dedicaram a vida deles para ensinar, para divulgar, para fazer chamar as pessoas para o caminho certo. Então eram muito famosos, todo mundo respeita, todo mundo gosta deles,
Mas, no final, como todo ser humano, ele sofre a morte, eles morreram como todas as pessoas morrem. E as pessoas, para deixar lembrança, para deixar essas pessoas ser sempre pessoas assim recordadas, nunca as pessoas esquecem essas pessoas virtuosas, eles eles tiveram uma sugestão que para fazer estátuas, figuras para essas pessoas virtuosas, e realmente esse é o grande erro que eles cometeram. Eles fizeram estátuas em figuras daquelas pessoas virtuosas, e aí eles, na primeira geração, não houve problemas, porque as pessoas sabem adorar a Deus, eles não pensaram a adorar essas estátuas, mas geração após de geração, as pessoas começaram a olhar a essas pessoas de outra forma, começam a olhar para essas pessoas como deuses e acabam adorando essas pessoas. Aí começou o desvio na terra e as pessoas, a idolatria começou, e por isso precisava mandar vários profetas em cada, e como a humanidade também começou a crescer, e Allah subhanahu wa ta'ala mandou vários profetas. Então, realmente, essa a história do início do desvio e o a início também da história dos profetas na Terra. Então, o primeiro profeta realmente enviado logo depois do profeta Adão, a primeira criatura foi o profeta Noé. Allah subhanahu wa ta'ala enviou para essas pessoas que desviaram na realidade e começaram a adorar essas pessoas e adorar outros deuses que eles não merecem ser adorados. Então Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Noé, e o caminho de Noé realmente era muito difícil, muito complicado, como Allah subhanahu wa ta'ala citou isso no Corão Sagrado. Então, o profeta Noé era um dos grandes profetas que Allah subhanahu wa ta'ala enviou, e teve uma experiência muito rica e realmente ilumina a vida de qualquer pessoa que queira fazer reforma, queira reformador, queira corrigir, queira consertar a sociedade onde ele vive. Então, realmente era uma missão muito difícil, mas Allah subhanahu wa ta'ala ajudou ele para fazer essa missão, para cumprir essa missão, e mesmo com poucas pessoas que eles acreditaram nele, mas a missão foi cumprida, como a gente fala. Ele se dedicou, ele convidou, chamou o povo dele para o caminho certo, sem não deixou nenhuma oportunidade para fazer esse tipo de divulgação. Mas como Allah subhanahu wa ta'ala, a vontade dele quis que nem o nosso esforço que guia as pessoas. Quem guia é Allah subhanahu wa ta'ala, mas nós temos que fazer esse esforço. Então, realmente podemos aprender com essa história. Eu quero pedir dos nossos irmãos e irmãs que eles voltem para essa surata do Alcorão Sagrado, e não só nessa surata do Noé, porque a história do profeta Noé realmente citada em vários lugares no Alcorão Sagrado, em várias suratas no Alcorão Sagrado, onde Allah subhanahu wa ta'ala lembrou os muçulmanos, lembrou a última nação, que é a nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eh, e falou sobre a história desse grande profeta. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, ele começou a fazer a sua missão, chamar essas pessoas para adorar Deus único, para ser monoteístas, deixar de adorar estátuas, mas
as pessoas eles começaram a falar, como Allah subhanahu wa ta'ala citou no Corão Sagrado, várias coisas. A primeira coisa que eles falaram e reclamaram porque Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah subhanahu wa ta'ala enviou um profeta que não era rico, não era da família assim conhecida, como carpineiro. Eles reclamaram muito dessa situação. Eles chegaram até falar para ele, eh, eh, se Allah subhanahu wa ta'ala, se Allah louvado seja ele que escolher, poderia escolher uma outra pessoa, porque escolheu você para essa missão. A gente precisa de uma pessoa que seja mais rica, uma pessoa mais tem uma família, não sei o quê. E, e até chegaram uma vez e falaram para ele, como a maioria das pessoas que acreditaram nele eram pessoas pobres, eles chegaram a ele falar, e eles falaram para ele que, olha, a gente até podemos seguir você, aceitamos você como profeta, mas eh, só a gente vai seguir o seu caminho quando você manda embora essas pessoas pobres que são fracos. Nós não podemos misturar com essas pessoas, mas, claro, o profeta Noé, que a paz de Deus esteja com ele, nunca aceitou isso e nunca Deus autoriza ou permite uma coisa dessa. E, por isso, as pessoas continuam assim, negando, não aceitando essa missão, essa divulgação. E uma vez, como os relatos dizem que as pessoas até eles ficaram dando um conselho até para as gerações próximas. Uma vez um velho que ele levou o neto dele até o profeta Noé, e o profeta Noé achou que ele vai estar trazendo o neto dele para conhecer o profeta, para acreditar, mas infelizmente quando esse velho chegou até o profeta Noé e conversou com o neto dele e falou para ele, olha, essa pessoa, essa é uma pessoa, se diz que ele é profeta, mas ele é mentiroso, você nunca acredita nele, e foi embora. Então, esses era o aconselho dessas pessoas quando eles para crianças, para as gerações, para os filhos, para os netos. Então, o profeta Noé, com todo isso sofrimento, ele continua fazendo a missão dele na divulgação, chamando as pessoas para o caminho certo, mesmo que as pessoas não aceitando. A gente sabe como o Corão diz que o profeta Noé ele ficou quase 1000 anos na vida dele. Ele passou 950 anos só na divulgação. Então, passou muito tempo. O número das pessoas que acreditaram nele, apenas 80 pessoas. Então, cada 12 anos, apenas uma pessoa. Cada 12 anos, uma pessoa só que aceitou e seguiu o caminho do profeta Noé. Mas, como a gente diz que precisa ter paciência, isso é uma característica dos profetas e qualquer seguidor dos profetas tem que ter essa paciência e não esperar o resultado. O resultado só na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos que esforçar, dedicar, mas só podemos esperar a recompensa de Allah. Não esperamos recompensa das pessoas, não esperamos resultado dessa vida ou
um resultado rápido. Nós temos que esforçar e, e fazer a nossa missão e deixar o quem guia, na realidade, isso Allah subhanahu wa ta'ala. Então, muitos anos o profeta passou e mesmo assim poucas pessoas que acreditaram. Até um dos filhos dele, como o Corão narra, que não aceitou a divulgação. O próprio filho que ele morava junto com ele comia com ele, mas mesmo assim ele escolheu um caminho, outro caminho, o caminho do povo desviado, e não seguiu o pai dele, que era o profeta, que se chamava para o caminho de Allah, louvado seja ele. Mas tudo isso, ele nunca, o profeta Noé, assim desistiu, mas ele continuou. Então, realmente, irmãos e irmãs, uma experiência, uma lição bem grande para todos, todos nossos irmãos. Essas histórias realmente, principalmente Allah subhanahu wa ta'ala, revelou ao profeta Muhammad como lição no, no primeiro lugar para ele, porque como ele é o último profeta, último mensageiro, Allah subhanahu wa ta'ala contou para ele essas histórias e como os outros profetas, como era o caminho dos outros profetas, assim muito difícil, muito não era fácil, nunca era esse caminho fácil. Então, para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ter mais paciência e seguir o mesmo caminho que todos os profetas seguiram. Então, realmente é uma lição bem grande e importante para os divulgadores para ter paciência e continuar fazendo e não esperar o resultado. E Allah subhanahu wa ta'ala irá dar para essas pessoas a vitória. Sempre os profetas, Allah subhanahu wa ta'ala, deu para eles a vitória. Nunca eles se perderam, nunca eles, tudo o que eles tiveram é uma experiência, mas no final eles saem com a vitória porque eles continuam e com essa paciência, com esse amor e essa obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, chamando as pessoas para o caminho certo. Então, a gente sabe o final da história desse profeta, como Allah subhanahu wa ta'ala salvou o profeta Noé, junto com essas poucas pessoas que acreditaram nele e o resto das pessoas que eles realmente eram pessoas que não têm esperança que eles mudarem, não têm esperança que eles assim corrigem o caminho deles, eram pessoas que eles não apenas essas pessoas não apenas eles não acreditam em Deus, mas eles faziam também corrupção na terra. Eles faziam corrupção na terra. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala se, decidiu que esse povo, como o profeta Noé também diz, que nunca eles vão girar para a vida a não ser pessoas corruptas. Então, Allah subhanahu wa ta'ala queria purificar a terra e não deixar essas pessoas corruptas. Realmente, queridos irmãos, quando nós olhamos para a época do profeta, não até hoje, esse conflito entre a verdade e a falsidade continua e vai continuar até o dia de juízo final. Nunca vai parar, sempre vai ter essas pessoas corruptas na terra e vai ter essa resistência das pessoas que eles certas que eles querem corrigir uma luta, uma lei divina que essa luta entre esses dois
moradores da Terra vai continuar até o dia do juízo final. Então, nós sempre eh, nós procuramos ser entre as pessoas certas, as pessoas que corrigem a corrupção na Terra, não as pessoas que fazem corrupto ou fazem corrupção na Terra. Ao contrário, a gente tem que ser no grupo das pessoas que eles corrigem, porque Allah subhanahu wa ta'ala nunca ele acaba com um povo enquanto tem pessoas que corrigem, que eles sempre divulgam o bem. O problema, queridos irmãos, quando as pessoas ficam caladas, eles não falam nada, eles veem uma coisa errada e eles ficam ainda caladas, eles não ficam nada, eles não tentam corrigir. Isso é uma situação muito grave para divulgar eh, e para o bem uma característica da sociedade saudável, que sempre quando existem essas pessoas que eles sempre não ficam caladas para qualquer motivo, eles falam, eles tentam com boas maneiras, com boas palavras, com um jeito adequado, mas eles não ficam calados, eles falam e eles tentam corrigir e não aceitam a corrupção na Terra. Eles têm que falar isso que deixa a sociedade saudável. Senão, se todas as pessoas viram corruptas, então isso é um sinal grave que uma coisa, um castigo vai atingir essa sociedade. Se as pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala disse isso no Corão Sagrado, que Allah nunca irá acabar com um povo enquanto as pessoas são reformadoras, não apenas assim virtuosas. Não é suficiente ser virtuoso. Qual a diferença entre o virtuoso e a pessoa reformadora? A pessoa virtuosa, aquela pessoa que ele é uma pessoa bom, pessoa que ele não prejudica ninguém, ele pratica a religião, ele tem uma relação boa com Deus, com as pessoas. Então, ele faz tudo o que a religião manda. Mas isso a virtude. Isso não é suficiente para evitar o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma parte da comunidade, uma parte da sociedade tem que fazer essa missão, ser reformador, corrigir, a pessoa que sempre divulga e fala para as pessoas e para fazer o bem e não fazer o mal. Então, esse tipo de pessoas que realmente a salvação da vida, quando essa característica acaba na sociedade, então um castigo de Allah subhanahu wa ta'ala vai atingir aquela sociedade, como aconteceu com o profeta, todos os profetas, Allah subhanahu wa ta'ala, ele salva o profeta dele e as pessoas que eles não fizeram, cometeram essa corrupção e as outras pessoas realmente eles vão ser atingidas do o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala vai atingir eles. Então, e hoje nós temos na nossa vida hoje realmente um grande problema sobre legalizar as coisas erradas. Não é suficiente hoje para a nossa sociedade cometer pecado, cometer, assim, praticar as coisas erradas. Hoje nós temos um problema ainda maior, que a gente quer legalizar as coisas erradas. Isso é o pior de praticar coisas erradas. Mentir, todo mundo pode mentir. A pessoa pode, a fraqueza do ser humano leva ele para mentir, fazer uma mentira, mas o pior de mentir, falar que mentir é uma virtude, falar que é uma coisa certa. E podemos falar isso em vários também exemplos, que as pessoas querem que as coisas erradas sejam coisas legais, coisas lícitas. Isso é pior do que praticar uma coisa
ilícita. Então, realmente, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que, inshallah, trabalhar para seguir esse caminho dos profetas, essas estrelas que Allah subhanahu wa ta'ala deu para nós e citou no Corão Sagrado e escolheu de toda a humanidade. Imagina quantas pessoas já passaram na humanidade, quantas histórias tem na humanidade. Na vida de cada um de nós, se ele quer contar histórias, ele pode contar centenas de histórias que ele mesmo ele viveu, ele testemunhou, mas entre milhões e bilhões de histórias, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu algumas histórias e se tornam o Corão para ser lidas até o dia de Jesus final e seguem como exemplo para nós e para qualquer sociedade. Então, acredito que os profetas do caminho da reformar para corrigir as coisas erradas eram grandes exemplos para nós hoje em dia. E a experiência do profeta Noé também é uma experiência muito grande e uma lição benéfica para qualquer reformador, qualquer divulgador. E realmente quando vimos que o filho do profeta, ele não acreditou nele. Na surata do profeta Hud, Allah subhanahu wa ta'ala citou também essa história do profeta Noé como houve uma conversa entre o pai e o filho no último momento, com tanto assim rejeição que o filho fez em relação da divulgação do pai, mas mesmo assim o amor do pai continuou, porque o pai sempre fica o pai. Os profetas também são seres humanos que eles têm eles amam os filhos deles. Ele chamou o filho dele para assim estar junto com ele na arca mas o filho dele não aceitou e falou para ele vou me salvar, eu vou ficar naquele lugar mais alto na montanha, não sei o que, vou me salvar, vou me separar e não aceitou o convite do pai dele para ficar só para a gente ver como pode ter irmãos a pessoa mais assim, próxima de você, mas mesmo assim você pode até não conseguir se orientar, não conseguir guiar ou chamar ela para o caminho certo. Mas isso não significa que você vai parar ou vai negar. A gente vai continuar, mesmo que a pessoa mais próxima de nós pode também não aceitar. Então, nessa 9 séculos, queridos irmãos, na divulgação, 950 anos na divulgação para um profeta enviado por Allah, recebia a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, apoiado com milagres para chamar o povo, mas mesmo assim sofreu tudo isso que a gente falou. Então, realmente, para nós não é nada, né? Tudo o que você pode sofrer comparado com o que um profeta sofreu, então acho que a gente não chegou a sofrer essas coisas. Ao contrário, a gente, graças a Deus, podemos ver que a nossa divulgação, a nossa orientação pode também assim ser ouvida por muitas pessoas, aceitada por muitas pessoas alhamdulillah, isso é um motivo para que nos anima. Imagina você fica divulgando 100 anos e ninguém assim escuta
a sua orientação, o seu discurso, a sua orientação. Imagina 200 anos, mas 900 anos ele continua no mesmo caminho, fazendo esse tipo de divulgação. Eu acredito uma paciência que não tem igual, uma paciência que eu, mesmo assim com ânimo, se a gente lê esse surata do profeta, não, o ânimo que esse profeta teve, não que ele fica assim desanimado ou pessimista, que só no final, quando foi Allah subhanahu wa ta'ala revelou para ele que ou não é, nunca mais assim, nunca mais você vai ter nenhum seguidor. Uma pessoa vai acreditar mais com você, porque foi quem já acreditou, acreditou, mas nunca você vai assim conseguir nenhum seguidor para a religião naquele momento que ele já se percebeu como Allah, quando Allah subhanahu wa ta'ala informou ele que não tem mais jeito, aí ele pediu para Allah subhanahu wa ta'ala, o Deus que purifica a terra dessas pessoas que não tem mais. Mas depois de quase 10 séculos do trabalho, realmente um tempo muito assim comprido, né, para fazer uma divulgação, para fazer uma missão. No final, ele eh, fez essa, essa súplica, pediu que Allah subhanahu wa ta'ala purifica a terra dessas pessoas e Allah subhanahu wa ta'ala aceitou a súplica dele. Mas no início nunca ele ficou dia e noite e não deixou nenhuma oportunidade para divulgar a religião e que não usou. Usou todas as formas, todas as maneiras eh, e mas poucas pessoas que acreditaram e aceitaram a religião. Então, realmente, queridos irmãos, podemos pegar essa história desse profeta e colocar na nossa frente sempre como o primeiro profeta, o primeiro que, depois do profeta Adão, depois de 10 séculos da, uma nação só que não teve nenhum tipo de idolatria, e o profeta Noé começou a divulgar e ficou esse tempo inteiro para fazer a missão dele. Então, queridos irmãos, nós vamos, inshallah, refletir muito sobre essa história do profeta Noé e vamos, inshallah, estudar ele e vamos ter essas características dos profetas, esses, divulgar e sem esperar resultado, divulgar só para obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e para ter a salvação. Quem realmente ele começa a fazer esse tipo, não fica calado, eles são sempre, mesmo que realmente hoje é muito difícil ter o oceano realmente da falsidade, e mesmo assim as pessoas, tem pessoas que eles sentem a fraqueza, né? Como a gente vai enfrentar tudo isso? Como podemos encarar todos esses erros? Como podemos corrigir tantas práticas erradas? Mas quando lemos essas histórias, realmente a gente vê que um caminho realmente um caminho difícil, um caminho precisa pessoas assim da qualidade, pessoas que têm uma fé assim, bem grande e têm uma crença forte e têm dedicação e ligação com Allah subhanahu wa ta'ala bem forte para, inshallah, corrigir nossas casas e nossas sociedades e no final, inshallah, podemos deixar uh, uma
uma coisa atrás de nós que, inshallah, no dia de juízo final, testemunha para nós. Não, se fala que eu não vou fazer nada, pode fazer uma pequena coisa, mas, inshallah, diante de Allah subhanahu wa ta'ala pode ser uma grande coisa. Pode agora colocar o semente e deixar ela se crescer com o tempo, não espera ter resultados rápidos, mas sempre confia em Allah subhanahu wa ta'ala que inshallah vai que esse semente vai ter inshallah lucro, vai ser inshallah vai florescer um dia e sempre ter essa esperança que Allah subhanahu wa ta'ala guia a humanidade inteira para o caminho certo. Então, queridos irmãos, essa primeira estrela de hoje, que era o profeta Noé, que era um grande profeta e grande mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. E eu quero também compartilhar com vocês sobre a vida desse profeta e vamos, inshallah, aprender cada vez. Eu convido todos vocês para ler esses versículos do Alcorão Sagrado. Eu não tenho agora da memória, mas realmente podemos fácil e podemos começar com essa surata da Nuh e só para ver como esse profeta se dedicou e colocou a vida assim cumprida, tão cumprida para a divulgação, para o caminho certo. Então, inshallah, nas próximas aulas, inshallah, a gente vai falar sobre outros profetas, outras estrelas que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para a humanidade e aprender lições, lições de cada um deles e todos eles, cada um realmente tem uma essa característica, uma coisa que separa ele do outro. Cada um teve uma coisa diferente na vida dele. Por isso, juntar essas estrelas e aprender com elas é realmente uma coisa que qualquer divulgador precisa saber e refletir. Vamos, inshallah, quem tem uma pergunta, uma dúvida, vamos, inshallah, começar. Eu vou dar mais tempo hoje para nossos irmãos que quero ouvir. Vamos, inshallah, tirar dúvidas, eh, vamos aproveitar, inshallah, vocês também para que a nossa, inshallah, aula fique mais rica com a participação de vocês.
بسم الله الرحمن الرحيم. Vamos إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. كنت بقرأ القرآن نص faz como quando dizem, tem uma pergunta aqui no nossa irmã Diana, e quando dizem que a memorização do Alcorão favorecem aos nossos pais com uma coroa de luz, roupa, roupagens superiores ao mundo. Isso serve para os pais que não são muçulmanos. Jazakallahu khairan. Na verdade, irmã, que eles têm que ser realmente muçulmanos. Tem que acreditar em Deus, testemunhar que Deus é o único, testemunhar que Muhammad é o mensageiro. Claro, uma condição para Allah subhanahu wa ta'ala aceitar as nossas adorações, as nossas ações. Então, pelas regras do Alcorão, eles têm que ser muçulmanos para eles ter essa graça, essa homenagem. Não, aquele que é um dos filhos do profeta, não é? A nossa irmã Regina, ela está perguntando que é verdade que Noé amaldiçoou um dos seus filhos e mandou para a África. Eh, Isso não tem fundamento, o que o Alcorão cita que um dos filhos dele, que ele não acreditou, ele morreu afogado. E ele teve 4 filhos. Os 3 filhos que eles se sobreviveram, que eles realmente toda a humanidade, toda a descendência da humanidade vem dessas 3 pessoas. Então, o que foi para a África, ele não foi assim amaldiçoado, não. Que foi para a África porque ele foi o destino dele que Allah subhanahu wa ta'ala assim, se dirigiu ele para morar para a África para ser também aquela zona, aquela região um lugar assim que que vai ter no futuro povo, vai ter pessoas, mas não foi por causa da maldição do pai, não. Isso não tem fundamento nenhum. Mas realmente cada um desses 3 filhos, os sábios dizem que a humanidade inteira são descendentes desses 3 filhos que eles ficaram, porque naquela época o dilúvio ele pegou todas as pessoas. Então só sobrou essas pessoas que ficaram na arca. Então quem morreu afogado, um dos 4 filhos dele, mas os 3 sobreviveram e cada um foi para um lugar na terra e teve uma descendente e uma geração. Não teve a maldição, não. Surata
Então, não todos os filhos, irmão, não todos os filhos que não aceitaram, só um filho dos quatro filhos do profeta Noé, eh, que ele não aceitou a, a, assim, a religião. Mas os outros três, eles ficaram salvos por ter seguido o pai. Então, o que poderia ser feito para realmente, acho que como ele fez tudo o que poderia ser feito, acho que não tem mais. Mas na realidade a gente tem que saber que não é o nosso esforço que guia as pessoas, que realmente a gente não tem assim milagres para fazer que esses corações se apertas e a gente tem que esforçar, tem que fazer o máximo para guiar, mas a gente não tem um conhecimento do futuro. A gente tem que fazer e o que a gente pode fazer e deixar o resto. Isso também indica que não é o profeta quem guia só Allah subhanahu wa ta'ala, e o guia, o profeta é apenas um mensageiro que faz a divulgação. Assalamu alaikum, Rafik. Na Surah de Arrependimento tem uma parte de um versículo que diz: E por onde encontrar os idolatras, matai-os. E gostaria de saber por que dessa surata, saber o porquê dessa surata na época. Então, o irmão que está perguntando sobre a surata da arrependimento, sobre idolatras, então realmente essa é uma legislação que foi na época sobre como naquela época houve guerras, o profeta ele teve uma missão de estabelecer uma cidade eh, islâmica e na cidade islâmica eh, construir um Estado islâmico. Então, realmente teve guerras, teve legislação para aquelas guerras. Então, realmente é uma legislação naquela época. Isso não é uma coisa geral que em qualquer lugar, mas naquela época, como os idólatras naquela época também eles se autorizaram que para os seguidores deles para matar os muçulmanos em qualquer lugar, em qualquer momento, porque os muçulmanos naquela época eles respeitam os meses sagrados, eles não, os lugares sagrados, mas como as idolatras eles não respeitaram isso, então Allah subhanahu wa ta'ala autorizou para os muçulmanos também perseguir e fazer e tratar essas pessoas da mesma forma. Então, foi legislação para aquela época porque realmente precisava dessas orientações para também os muçulmanos naquela época não ficam enganados pelas pessoas incrédulas. Mas uma coisa não é uma coisa geral que como algumas pessoas eles querem interpretar que, olha, o Corão está mandando matar as pessoas incrédulas, isso não tem nada a ver, a gente sabe que a regra no Islã, na religião, que tem essa liberdade religiosa, Allah subhanahu wa ta'ala quis que cada um dos seres humanos escolher o caminho
dele, a crença dele, e no dia de juízo final ele vai ser julgado. Então, uma coisa do Estado Islâmico, uma legislação para a guerra naquela época que realmente também teve uma orientação divina para não cometer nenhum tipo de injustiça. Ana Maria, segundo o Alcorão, Jesus não morreu, ascendeu ao céu. Mas em um trecho da Surata Maryam é dito: a paz esteja comigo, desde que eu nasci e estará comigo no dia que eu morrer, bem como o dia. Irmã, essa irmã Ana, o Jesus está falando que a paz esteja comigo em que eu morrer. A gente acredita que ele vai morrer também, mas não morreu. Mas ele, quando ele vai voltar, ele vai viver aqui como o tempo para fazer assim como um sinal, o seu grande sinal do dia do final, mas ele vai morrer depois. Então ele está falando sobre aquele dia, que esse dia não chegou ainda, que vai chegar. Tá claro, irmão? Do dia que eu for ressuscitado. Fiquei confusa depois de ler isso. Afinal, Jesus morreu ou não? Então, realmente, ele falou que que a paz esteja comigo quando eu vou morrer, mas ele não morreu ainda. Mas ele, quando ele voltar, vai retornar para a Terra, ele vai ficar tempo e ele vai morrer. Então, ele vai morrer mesmo, mas não morreu ainda. Aconteceu, morreu como circunstância. Ascendeu ou morreu como em que consequências. Tá bom, irmã? Tá claro? Então ele está falando sobre aquele dia quando ele vai morrer. Isso não significa que ele morreu, mas quando ele morrer, que ele vai morrer no futuro, quando ele descer do céu, ele vai, aí, o retorno dele para a terra, depois ele vai morrer, como todos os profetas morreram. Como devemos nos comportar com uma pessoa que aprendeu o Islã, leu o Corão, aprendeu a rezar e se tornou renegador da fé? Nos afastamos ou tentamos trazê-lo de volta? E até que ponto podemos estar aproximados dessa pessoa? Então, irmã Diana, essa situação realmente é uma situação delicada, mas estamos aqui, irmã, para ajudar e para salvar as pessoas. Enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto a pessoa está viva, então vamos correr, vamos tentar ajudar, vamos tentar tirar as dúvidas que essa pessoa tem. Nós sempre falamos, orientamos as pessoas quando eles querem reverter ao Islã para ler antes, não se mudar, converter para o Islã assim de um dia para o outro,
mas eles têm que pesquisar, têm que estudar até ter uma convicção que realmente isso que quero seguir, esse é o caminho certo. Mas, em geral, enquanto também, quem sabe que essas pessoas, eles mudam os corações das pessoas entre as mãos de Allah subhanahu wa ta'ala, mas a nossa missão sempre tentar assim trazer as pessoas para o caminho certo. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele desejou muito que o tio dele, que sempre apoiava, sempre ajudava, que ele pelo menos assim falar para ele antes de morrer La ilaha illallah, que não há divindade além do Allah. Ele aproximou do tio dele, aquele tio que a gente sabe quanto ele apoiou, quanto ele ajudou, mas mesmo assim ele morreu sem pronunciar. Mas ficou até o último dia, até o último momento falando para ele e assim vamos continuar, porque como falei para vocês, a questão da crença é uma questão tem que ser com convicção, não pode ser com outros motivos. Se a crença não é uma convicção absoluta, uma aceitação absoluta à vontade, uma obediência absoluta à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, não adianta a gente se falar ou a gente mudar só a aparência. Tem que ter realmente do coração e para ter convicção no nosso coração. Porque a palavra crer no árabe, ele vem do aqda, do verbo amarrar, uma coisa, a gente amarra essa crença, esse pensamento no coração e nunca mais sai. Então, essa pessoa que ele virou, como você falou, que renegador, então deve ter uma dúvida, deve ter um motivo que ele ficou assim. Nunca, inshallah, perdemos a esperança de que ele voltasse e nós vamos, inshallah, ser muito felizes. Assalamu alaikum. E na surata 71, na tradução que tenho aqui, fala sobre a criação do homem e nela que se apresentam que o homem foi feito na hora da terra. Está se referindo a Adão, Maia. Sim, irmão. Quando os versículos que ele está fazendo esse, uh, Júlia, irmã Júlia, essa, quando você lê uma coisa, um versículo que fala que o homem foi feito na terra, então está referindo ao nosso pai Adão. E o nosso, realmente, nós somos também feitos, somos descendentes dele, o nosso corpo também é feito nos mesmos fatores da terra também, mas todos os versículos realmente eles se referindo a nosso pai Adão. As orações posso fazer em português ou não é válida? Irmã Elzanilda Rodrigues. Irmã Rodrigues pode fazer as orações em português enquanto você não sabe fazer em árabe.
Se você está falando sobre as 5 orações diárias que o muçulmano pratica todo dia, então pode fazer em português enquanto você não sabe fazer em árabe, mas precisa aprender, pelo menos fazer agora, urgente, Surat al-Fatiha, fazer em árabe. Por favor, fazer um pouco do esforço para, inshallah, você ler o Alcorão como foi revelado em árabe. O árabe é a palavra de Deus. A tradução, a palavra do tradutor não é a palavra de Deus. Então, por favor, para todos os nossos irmãos e irmãs que não sabem ainda, pelo menos fazer essa parte em árabe, que esforcem um pouco mais para, inshallah, fazer em árabe. Mas enquanto você não sabe fazer, pode fazer em português. Inshallah, Allah, louvado seja Ele aceita de você. Fátima, há alguma fonte onde podemos ler ou buscar esta informação sobre o filho de Noé que foi para a África? Irmã Fátima, os sábios dizem que um dos seus 3 filhos, que o nome do primeiro Ham, e o outro se chama Sam, e o nome do terceiro é Yafeth. E o Canaã, que ele morreu afogado. São 4 filhos. Tem Ham, o segundo Sam, o terceiro Yafeth e o quarto Canaã. O Canaã que morreu afogado, e os 3 Ham e Sam e Yafeth são 3 filhos do profeta Noé. O Ham, que eles falam que era negro, que toda a descendente dos negros vem desse filho, que era Ham. E o Sam também, toda essa descendente das pessoas árabes, da Ásia, asiáticos, todas essas pessoas são descendentes do Sam. E o terceiro, o do Yafes, a raça europeia também, todos os europeus são descendentes do Yafes. Então são 3. Os livros da história, eles citam essas informações, mas na realidade a gente precisa mais assim, certeza para ter mais assim, firmeza dessas informações. Mas em geral, realmente, pelo que parece, é que realmente são informações certas, que realmente essa origem da humanidade, desses 3 filhos que eles sobreviveram. Tem nos livros, não sei em português se tem, mas nossas fontes árabes existem vários livros da história que eles citam essas informações. Então, quem foi para a África foi o Yafes. Acabou o tempo. Muito obrigado, irmãos. Até a próxima aula, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe todos vocês e todas vocês. E sempre, inshallah, nos encontramos pelo bem e pela divulgação do bem e pela, inshallah, a divulgação da nossa religião. Barakallahu fikum, que Allah abençoe
todos e todas vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.